Diógenes de Sinope era uma pessoa excêntrica, que desafiava todas as convenções da época e várias das atuais, com palavras e ações que eram em sua maioria humorísticas. Alexandre o Grande tinha ouvido falar dele. Platão o descreveu como um Sócrates delirante. Não faltam histórias sobre as excentricidades desse filósofo, que vivia como um mendigo pelas ruas das cidades gregas, muitas vezes expressando seus pensamentos com piadas e ironias. Ele dizia ser mais feliz, mais justo e mais corajoso do que qualquer rei, e Alexandre, que já era rei, o procurou e o encontrou deitado ao sol. Quando perguntou: "Há algo que eu possa conceder a você?", o filósofo respondeu: "Você pode se afastar e parar de bloquear a luz do sol." Segundo a versão de Plutarco desta anedota, Alexandre ficou tão impressionado e tão admirado com a arrogância e grandeza de Diógenes que disse a seus seguidores, que riram do filósofo enquanto se afastavam: "Se eu não fosse Alexandre, quem me dera ser Diógenes." Diógenes de Sinope era um cínico. Ele nasceu no ano 400 a.C. e viveu até 325 a.C. Na verdade, ele foi o primeiro cínico, embora o fundador da escola cínica tenha sido seu professor, o filósofo ateniense Antístenes, discípulo de Sócrates. Mas foi Diógenes quem ganhou o apelido de cínico, às vezes mencionado como um insulto, mas que ele recebeu como um elogio. Na Grécia Antiga, cínico tinha outro significado. Hoje, a palavra descreve um indivíduo hipócrita, sem escrúpulos, que se opõe enfaticamente aos padrões morais e sociais, que tem procedimento imoral, sarcástico ou debochado, ou que tem atitude de descaso. A origem do termo cínico vem da palavra grega kinos, que significa cachorro. Mas o que o cinismo tem a ver com os cães ou cachorros? É aí que entra em jogo o comportamento incomum de Diógenes. Diógenes nasceu no final do século V a.C. e foi banido de sua terra natal, Sinope, atual Turquia, por causa de um assunto um tanto obscuro, envolvendo a falsificação de moedas. Despojado de todos seus bens e até mesmo da cidadania, ele se declarou cosmopolita e vagou pelas cidades gregas, vivendo de sua crença de que as convenções sociais impediam a liberdade pessoal e dificultavam o caminho para a boa vida. Para ele, riqueza, privilégio e poder, convencionalmente sinais de uma vida bem-sucedida, deveriam ser mais desprezados do que admirados. Uma vida bem-sucedida era uma vida virtuosa, vivida conforme a natureza, e esse tipo de vida exigia apenas as necessidades mais básicas. Então, em vez de buscar fama e fortuna, ou pelo menos uma maneira de ganhar a vida para pagar por comida e abrigo, Diógenes fez das ruas a sua casa, dormindo ao ar livre e às vezes em um barril. Ele constantemente se esforçou por uma maior simplicidade. Quando viu um menino usando um pedaço de pão para comer lentilhas e as mãos para beber água, disse: "Este menino me ensinou que ainda tenho coisas supérfluas", e se livrou de sua tigela e colher, e o manto com que se cobria. Ele comia o que a natureza ou as boas almas caridosas lhe davam, e fazia todas as suas necessidades em público, sem um pingo de vergonha. Quando foi repreendido um dia por se masturbar na ágora, Diógenes respondeu: "Gostaria que a fome pudesse ser aliviada tão facilmente apenas esfregando a barriga." Foi por causa desse estilo de vida que passaram a chamá-lo de Diógenes o Kínikos, ou em português, o cínico, que significa como um cachorro, ou canino, ou ainda, aquele que vivia como um cachorro. Os cachorros eram um bom símbolo de sua filosofia. Viviam felizes com pouco, comiam de tudo e dormiam onde podiam. Como eles, Diógenes dizia: "Eu abano o rabo para quem me dá alguma coisa, lato para quem não me dá nada e morro dos malandros." Além disso, ele latiu verdades sem medo ou favoritismo. Diógenes viveu de acordo com suas convicções e, quando não estava pregando, passava o tempo criticando com humor os viajantes e poderosos, os quais Diógenes acreditava que aderiam a ordens sociais antinaturais. Embora tenha deixado pouco ou nada escrito, convencido de que a virtude se revelava pela ação e não pela teoria, suas ideias filosóficas sobreviveram graças ao que foi relatado por autores que as retomaram posteriormente, em obras como Vidas, Opiniões e Frases dos mais ilustres filósofos, de Diógenes Laércio, do século III d.C. Muitas de suas ideias são evidenciadas graças a anedotas, algumas talvez desprovidas de autenticidade,
Diógenes costumava, por exemplo, entrar no teatro caminhando contra o fluxo de pessoas que saíam. Quando questionado sobre o motivo, respondia: "É o curso de ação que segui durante toda a minha vida." Ele perguntava às pessoas quando se devia almoçar, e logo em seguida respondia: "Se for rico, quando quiser; se for pobre, quando puder." Para explicar por que as pessoas davam esmola a mendigos, mas não a filósofos, ele respondia: "Porque os indivíduos esperam que se tornem mancos ou cegos, mas nunca que se tornem filósofos." Platão definiu o ser humano como um animal bípede e sem penas, e foi aplaudido por isso. Diógenes de Sinope arranjou uma galinha depenada e levou até a academia de Platão, com as palavras: "Eis aqui o ser humano de Platão." Platão respondeu com humor: "Não se preocupe, vou acrescentar algo à definição. É um bípede sem penas com unhas largas." Diógenes, com essa mesma atitude, expôs a insignificância da vida civilizada, tanto com atos quanto com palavras, rejeitando desde ideias até práticas, como trazer iguarias de outras terras, argumentando que o que era produzido localmente deveria ser consumido, para evitar o gasto de recursos e o custo humano da importação. E embora vivesse na pobreza, insistia que nem todos deveriam viver como ele, mas queria mostrar que a felicidade e a independência eram possíveis mesmo em circunstâncias reduzidas. Seus 4 pilares eram: autossuficiência, ou seja, a capacidade de possuir dentro de si tudo o que é necessário para a felicidade; falta de vergonha ou desprezo pelas convenções que proíbem ações inofensivas; franqueza, ou seja, um zelo rigoroso para expor o vício e a presunção, e incitar as pessoas a se aprimorarem; excelência moral, obtida por meio de treinamento metódico e da abstenção de prazeres carnais e do conforto material, para alcançar a perfeição moral e espiritual. Diógenes ganhou seguidores que se tornaram conhecidos como os filósofos cínicos, e continuaram a ser chamados assim por cerca de 900 anos após sua morte. Mas nem todos foram tão fiéis à sua doutrina. Segundo o escritor do século II d.C., Luciano de Samosata, os cínicos de sua época eram hipócritas e materialistas sem princípios, que apenas pregavam o que Diógenes havia praticado, mas não faziam o mesmo. Séculos depois, os renascentistas leram os textos de Luciano e começaram a usar a palavra cínico para descrever pessoas que criticavam outras sem ter nada de valor para contribuir. Esse uso começou a aproximar a palavra de seu significado atual.